Nem toda história tem um lado só. Nem todo dado é neutro. Nem toda verdade é única. O mundo é feito de lentes e toda lente revela e esconde. Aqui, no Professor A, começa agora a série Visões, um espaço para ampliar perspectivas, questionar narrativas e aprender a enxergar além do óbvio. Porque mudar o ponto de vista muda o mundo que a gente vê. Você já percebeu que de repente todo mundo começa a falar sobre a mesma coisa? É quase como se o mundo inteiro estivesse combinando um assunto em comum. Você abre o celular, está lá. Liga a TV e está lá também. Entra numa conversa e adivinha, o mesmo tema. E aí, sem esforço nenhum, aquilo entra na sua cabeça como algo importante. Mas aqui vai uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso tudo. Quem decidiu que esse assunto era importante? Porque enquanto você olha para um lado, existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, agora, nesse exato momento. Histórias, descobertas, conflitos, soluções, vidas sendo transformadas. Mas você não vê tudo isso. Você vê uma parte, e essa parte não é escolhida por acaso. Agora, pensa comigo. Se você só tem acesso a uma parte da realidade, isso ainda é uma realidade completa? Ou já é uma versão dela? Eu sou Samara Mello e esse é mais um episódio da série Visões, aqui no Professor A. E hoje a gente vai falar sobre algo que influencia silenciosamente tudo aquilo que você percebe como importante. O que a mídia escolhe mostrar. Teve um período em que parecia que tudo estava mais perigoso. Todo dia surgia uma notícia de violência, todo dia um caso novo, mais chocante que o anterior, todo dia uma sensação crescente de que o mundo estava piorando. E isso não ficava só na tela. As pessoas começavam a mudar comportamento. Evitava sair à noite, mandar mensagem quando chegava em casa, desconfiava mais uma das outras, sentiam medo com mais frequência. E aí vem um detalhe importante. Em muitos casos, os dados reais não tinham mudado na mesma proporção. O que tinha mudado era o quanto aquilo estava sendo mostrado. E isso muda tudo. Porque a gente cresce acreditando que a mídia mostra o mundo como ele é. Mas na prática, ela mostra recorte do mundo. E todo recorte é uma escolha. E toda escolha carrega intenção, contexto ou limitação. Existe uma ideia muito importante dentro da comunicação que ajuda a entender isso. A mídia não precisa dizer diretamente o que você deve pensar. Ela não precisa te dar uma opinião pronta, mas ela influencia, e muito, sobre o que você pensa. Ou seja, ela define o foco. Se um tema aparece o tempo todo, ele cresce em sua percepção. Ele ocupa espaço na sua mente. Ele vira pauta de conversa. Agora, se um tema desaparece, mesmo que ele seja importante, ele simplesmente deixa de existir no seu radar. E isso é mais poderoso do que parece, porque a gente costuma achar que escolhe o que considera importante, mas muitas vezes a gente só está reagindo ao que foi colocado na nossa frente. Agora, é importante olhar isso por mais um ângulo. Existe uma visão bastante comum que diz o seguinte: a mídia não manipula, ela responde. Responde ao público, responde ao interesse coletivo, responde ao que gera engajamento. Se um assunto está sendo muito falado, é porque as pessoas estão interessadas nele. Se algo viraliza, é porque muita gente quis ver, comentar, compartilhar. E nesse sentido, a lógica seria quase simples. A mídia entrega aquilo que as pessoas consomem. Então,
não seria uma imposição, seria uma consequência. Mas agora vem a pergunta que muda completamente o jogo. Será que a mídia mostra o que as pessoas querem ver? Ou as pessoas passam a querer ver aquilo que a mídia mostra? Porque interesse não nasce no vazio, ele é construído. Se você nunca entra em contato com determinado tema, dificilmente você vai desenvolver interesse por ele. Mas quando algo aparece repentinamente, quando você vê aquilo todos os dias, quando aquilo é reforçado em diferentes formatos, ele ganha relevância. Ele parece urgente, ele parece indispensável. E aí, quando você percebe, você já está envolvido. Agora, vamos dar um passo além. Não é sobre o que aparece, é sobre o que não aparece. Quantas histórias importantes você nunca viu? Quantas iniciativas positivas não ganharam visibilidade? Quantas pesquisas relevantes ficaram restritas a poucos espaços? Quantas realidades só aparecem quando algo dá errado? Isso cria um efeito silêncio, mas muito profundo. A gente começa a associar certos lugares, pessoas ou contexto apenas a problemas, porque é isso que chega até a gente. E quando só um tipo de narrativa aparece, ela começa a parecer a única possível. E aqui acontece uma virada importante. O invisível também educa. Aquilo que não é mostrado também constrói a sua visão de mundo, porque a ausência de informação também é uma forma de informação. Agora, alguém pode pensar, mas hoje todo mundo pode falar, a gente tem rede social e isso é verdade. Hoje existe mais vozes, mais perspectivas, mais possibilidades de narrativa. Pessoas que antes não tinham espaço agora conseguem se expressar. Movimentos ganham visibilidade, histórias ganham novos caminhos, e isso é um avanço importante. Mas essa liberdade vem com um detalhe que nem sempre é tão evidente. Você não vê tudo o que é publicado, você vê o que o algoritmo decide te mostrar. E o algoritmo não está preocupado com o que é mais relevante, ele está preocupado com o que mantém você ali, com o que prende a sua atenção. E o que prende sua atenção? Normalmente é o que gera uma emoção forte, o que causa choque, o que provoca indignação, o que cria conflito. Ou seja, nem sempre o que aparece é o que mais importa, é o que mais engaja. Então, a gente sai de um modelo em que poucos escolhiam o que era notícia para um modelo que a plataforma define o que ganha alcance. A estrutura muda, mas o filtro continua existindo e talvez esteja ainda mais invisível. Outro ponto que merece atenção: a mídia, e aqui entra também as redes, cria uma sensação constante de urgência. Tudo parece imediato, tudo parece essencial, tudo parece exigir sua atenção agora. Mas será que tudo isso é realmente urgente? Ou a gente foi condicionado a viver em estado constante de alerta? E o que isso faz com a nossa forma de pensar, com a nossa atenção, com a nossa saúde mental? E é aqui que entra o ponto mais importante desse episódio. Educação hoje não é só aprender conteúdo, é aprender a interpretar o mundo. E interpretar o mundo passa necessariamente por entender como a informação chega até você. Talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo, mas sim quem está contando essa história. Por que isso está sendo mostrado agora? O que ficou de fora? Quais outras versões existem? Quem ganha com essa narrativa?
E essas perguntas mudam completamente a sua posição. Você deixa de ser apenas alguém que recebe informação e passa a ser alguém que analisa. A mídia não mostra o mundo inteiro, ela mostra recortes. E esses recortes influenciam o que você percebe, o que você sente e o que você considera importante. Mas isso não significa que tudo é manipulação. Significa que tudo é construção. Talvez o ponto não seja desconfiar de tudo, mas também não seja aceitar tudo sem questionar. É desenvolver consciência, é aprender a olhar com mais profundidade, porque no fim das contas, a pergunta não é só o que a mídia está mostrando, mas o que eu não estou vendo. Esse foi mais um episódio da série Visões, aqui no Professor A. Eu sou Samara Mello, e se esse episódio expandiu sua forma de enxergar o mundo, curta, comente, compartilhe, porque visão também se constrói coletivamente. Até a próxima visão!